Se você está preocupado para sua próxima viagem, quer saber se você precisa da carteira internacional de habilitação aqui para dirigir, esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas. Em primeiro lugar, para que serve a PID, PID, Permissão Internacional para Dirigir? A definição oficial do Detran é: a PID é emitida para que o condutor habilitado no Brasil possa dirigir nos países signatários da Convenção de Viena e nos países que atendam o princípio da reciprocidade. O problema é o seguinte: quando eu estava pesquisando sobre isso, antes da última viagem que a gente fez para os Estados Unidos, é que eu mergulhei na época no site do Detran, fui pesquisar tudo possível e, cara, nada é muito claro em relação a essa maldita dessa PID. Oficialmente, você sim precisa dessa PID junto com a sua habilitação brasileira para dirigir em todos esses países signatários da Convenção de Viena, ou que tem o tal acordo de reciprocidade com o Brasil. Só que, ao mesmo tempo, não fica claro se você pode dirigir só com a tua habilitação brasileira em alguns países. Então eu vou compartilhar a minha experiência na prática para te ajudar com isso. Bom, ó, fora do Brasil, eu já dirigi em Portugal, Curaçao, no Caribe, Argentina e Estados Unidos. E nenhum desses países exigia a habilitação internacional, a PID. Eu dirigi só com a minha habilitação brasileira. E foi só com a habilitação brasileira que eu fui lá no lugar para alugar os carros. Mas nos sites das locadoras de carro, eles meio que lavam as mãos com isso. Eles não querem saber. Eles falam que assim, aluga se você quiser, a responsabilidade é tua. Eles só exigem a sua habilitação nacional, do seu país, desde que essa habilitação esteja aí no alfabeto romano. Então, como eu falei, quando eu fiz essa pesquisa, eu e a Lívia, a gente ia fazer uma road trip. A gente fez, na verdade, a road trip no final do ano passado, que a gente ia rodar por todo o lado leste dos Estados Unidos. A gente acabou rodando quase 7.000 quilômetros pelos Estados Unidos e a gente ia passar por mais de 10 estados. E nos Estados Unidos tem um lance complicado que cada estado tem a própria legislação. Então o que eu tive que fazer? Eu fui pesquisar em cada Detran, no caso, cada DMV de cada estado de todos os estados que a gente ia passar para saber o que eles exigiam, né? E antes dessa viagem eu já tinha dirigido só com habilitação brasileira, tá? Alugado carro dirigido nos Estados Unidos, na Califórnia, em Washington, da costa oeste, Nevada e Flórida. Só que como dessa vez a gente ia passar por muitos estados diferentes, eu tive que pesquisar porque, né, cara ansioso como eu, tem que saber tudo certinho. E é uma informação super complicada de achar, cara. Então, assim, eu fui pesquisando tudo do jeito que eu podia. E eu acabei descobrindo que em alguns estados que a gente ia passar, que eram Kentucky, Louisiana e Pensilvânia, eles exigiam sim que você tivesse a carteira de habilitação internacional, no caso a PID, junto com a sua habilitação nacional. Só que isso nunca era escrito, nunca aparecia no site com todas as letras, sabe? Era mais assim uma recomendação do que uma lei. Por isso que eu acabei preferindo fazer logo essa PID para não arriscar, né? Porque, pô, sou ansioso e tal, aquela velha história. E eu já vou falar mais sobre o processo, tá? De como tirar essa habilitação. Então eu acabei decidindo fazer a habilitação, essa coisinha, essa cadernetinha aqui, porque eu sou ansioso, então eu achei melhor fazer. Ou seja, resumindo, para dirigir em alguns estados dos Estados Unidos, só vou falar da Europa daqui a pouco, alguns estados exigem a habilitação internacional junto com a sua habilitação nacional, mas não é uma regra assim, né, que tá com todas as letras, como eu falei. Agora, a minha opinião tá em relação a dirigir nos Estados Unidos primeiro. Se você não fala inglês, ou seu inglês é básico ainda, intermediário e tal, eu aconselho sim estar com a permissão internacional para dirigir. Porque se você por acaso parar numa blitz ou se envolver num acidente, você não vai conseguir explicar, não vai conseguir traduzir, né, o que está na tua habilitação pro guardinha lá. Isso pode gerar problemas sim. E isso foi uma recomendação até que a mulher que trabalhava na locadora de carro na Flórida me falou, tá? Sobre dirigir nos Estados Unidos com habilitação nacional. Na Flórida, a mulher falou que relaxa, só a brasileira já funciona. Então, assim, eu acho que os policiais devem estar até acostumados de tanto brasileiro que tem na Flórida. Então, na Flórida, segundo a própria mulher da Alamo, que é uma locadora grande, né, dos Estados Unidos, você só precisa da habilitação nacional sua, brasileira. Agora, na Europa, o buraco é mais embaixo, tá? Com exceção de Portugal, claro que a habilitação, você tem permissão para dirigir com a habilitação brasileira. Eu não arriscaria andar sem a PID, tá? A Itália, por exemplo, tem uma má fama do caramba em relação a isso, tá? Dos policiais quererem tirar dinheiro e tal, e gerar problemas se você tiver só com a habilitação brasileira. Então, é melhor ter isso aqui para dirigir na Europa, junto com a tua habilitação nacional. Até porque é muito fácil tirar a PID, tá? Dá para fazer tudo online e funciona mais ou menos assim. Em primeiro lugar, tem os pré-requisitos, obviamente. Você tem que ter uma habilitação válida, né, dentro da validade. Você tem que emitir a PID
dentro do mesmo estado da sua habilitação nacional. Você tem que ter uma habilitação dentro do prazo de validade, não pode estar vencida. Então, o passo a passo é o seguinte: entrar no site do Detran, do seu estado, pagar a taxa, que é salgada, R$ 400 em média, tá? Esse valor varia um pouquinho de estado para estado. No meu caso foi São Paulo. E depois é só esperar chegar em casa, que demora de 3 a 10 dias úteis. A minha chegou em 5 dias úteis. A validade dela é de 3 anos, tá? Mas tem um detalhe importante: ela só vale enquanto a sua habilitação brasileira valer, tá? Então, se a sua habilitação for vencer em 2 anos, ela vai vencer, a PID vence junto com a habilitação do Brasil. Então, como eu já falei algumas vezes, eu sou um cara ansioso, tá? Se você for o mínimo como eu aconselho sim fazer essa PID para dirigir fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, na verdade, tá? Flórida que costuma ser o mais tranquilo, sem a PID, né? E, na verdade, a única coisa que me incomoda nessa história toda é o preço, cara. R$ 400, tá? Eu achei bem salgado, mas eu penso, R$ 400 vale o preço da minha tranquilidade, ainda mais na road trip que a gente fez, que a gente ficou tanto tempo dirigindo por tantos lugares, valia. Por isso que também foi outro motivo que eu fiz. Aliás, se você também é uma pessoa ansiosa, não deixe de assistir esse vídeo aqui, que é onde eu dou um depoimento sobre uma crise de ansiedade que eu tive durante uma viagem, que foi pesada, tá? E eu dou umas dicas aí de como baixar os níveis de ansiedade antes e durante uma viagem, coisa que é super importante se você é ansioso, beleza? Então a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo do canal Maximizar. Um grande abraço, beijos, até lá!